Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não pode haver numa democracia temas tabus. Portanto, permita-me que venha aqui trazer um tema que é a ideologia de género em Portugal. Venho aqui, a título pessoal, dizer-lhe a si, olhos nos olhos, ao seu Governo, para deixarem as crianças em paz. Deixarem as crianças em paz. Sob a capa de algo que todos concordamos, igualdade de género, o senhor está a implementar uma agenda que faz das crianças portuguesas cobaias de uma experiência de transformação social de resultados imprevisíveis. Eu pergunto-lhe, o que é isso de ensinar a um menino de 6 anos que não é um menino, ou uma menina de 6 anos que não é uma menina? O que é isso de menino ou menina ser uma construção da sociedade? O que é isso de ensinar a crianças de 6 anos quais são as diferentes orientações sexuais? Não estou a falar de sexualidade, estou a falar de diferentes orientações sexuais. Aos 6 anos, alegadamente para respeitarem as diferenças, as crianças têm de saber o que é que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexo. Aos 6 anos. As senhoras deputadas e os seus deputados que não conheçam, leiam o referencial de Educação para a Saúde na página 74. Sr. Presidente, posso continuar? Estou a incomodar, mas é mesmo para incomodar. É lerem o referencial de Educação para a Saúde, que o Sr. Ministro conhece bem, porque é da autoria do Sr. Ministro e está a implementar esta agenda nas costas do povo português, nas costas dos pais portugueses. Leiam, por favor, o referencial de Educação para a Saúde, a página 74 do documento. Eu nunca discriminei ninguém, nunca discriminei ninguém, mas não foi por isso que tive aos 6 anos de me dizerem se eu sou menino ou sou menina, nem ao Sr. Ministro, quando esteve na escola, garantidamente lhe tiveram de dizer que não é menino ou menina para não discriminar ninguém. Portanto, deixem as crianças em paz. Nós temos, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe também uma coisa, isto não tem nada a ver com a homossexualidade, isso é uma opção de cada um, que sejam felizes. Agora, deixem as crianças em paz. Agora, Sr. Ministro, quem é que o mandatou para implementar esta agenda da ideologia de género em Portugal? É que não existe nada no programa do Partido Socialista, não existe nada no programa do Governo. O senhor está a implementar esta treta nas escolas, às escondidas dos pais, nas costas dos portugueses, com um mandato, com uma capa que depois não tem nada a ver com o conteúdo. Porquê, Sr. Ministro? Eu não sei se o Sr. Ministro é pai desta medida ou não, mas ou se está a ser barriga de aluguer do Bloco de Esquerda, naquilo que é uma agenda do Bloco de Esquerda nesta matéria. Mas o que sei é que isto não pode ser imposto nas costas das pessoas, porque isto é uma agenda radical, implementada às escondidas, que promove o conflito e que prejudica as crianças, Sr. Ministro. Prejudica as crianças. Sr. Ministro, as crianças não podem ser cobaias, das experiências sociais sem qualquer base científica. Sr. Ministro, deixem as crianças em paz. Muito obrigado. Pela pergunta que muito provavelmente me provocou mais desconcentração e por gente que não sabe estar. Eu quero dizer, Sr. Deputado, que fiquei intrigado com o facto de dizer que fala aqui a título pessoal. E a primeira pergunta que a mim se me ocorre é se o Sr. Deputado fala a título partidário em nome do seu grupo parlamentar, se fala verdadeiramente em nome pessoal ou se fala em nome de algum partido neófito ou de alguma nova coligação que agora está por aí e que de certa maneira chegou agora aqui à Assembleia da República e que de certa forma existe aí uma barriga de aluguer no PPD-PSD de outras agendas que não são. Eu não disse gente deste tipo, Sr. Deputado, eu disse gente que não sabe estar. Por outro lado, infelizmente, eu considero, e fiz-lhe uma pergunta se estava a falar em nome individual, em nome do seu grupo parlamentar ou em nome de uma qualquer outra corrente. Eu tenho muito respeito pelo grupo parlamentar do PPD-PSD e tenho muito respeito pelo PPD-PSD. Infelizmente, eu acredito com veemência que a honra do PPD-PSD é que ficou ferida pelas suas declarações. Eu acredito no Portugal democrático e sei que a construção desse Portugal democrático foi também feita pelo PPD-PSD, ajudou a consolidar esta democracia e ajudou durante muitos anos. E acredito com veemência que o que eu acho que o Sr. Deputado acabou por sentir de forma mais gravosa, que acabou por magoar, por chatear e por lesar, foi porque eu disse que o Sr. Deputado atuou transvestido de populista. O Sr. Deputado foi verdadeiramente populista e o facto de eu ter dito transvestido de populista foi uma pena porque realmente foi ao cerne do seu ser e basicamente fez com que não tivesse toda a serenidade para continuar neste debate, o que eu tenho uma pena. A questão do Sr. Deputado Bruno Vitorino, ou comentário, eu acho que não houve propriamente uma questão,
Eu acho que é importante, de facto, haver documentação e haver informação à séria. Porque quando manda ler a página 74 do referencial de Educação para a Saúde, é bom que a leia mesmo. E eu, felizmente, reconheço que a sua posição não reflete a posição do seu partido, é mesmo uma posição de um deputado, e quer pelo conhecimento que tenho de outros deputados, quer pelo conhecimento que tenho da preocupação também do PSD com questões de igualdade de género, tenho que dizer que, felizmente, não está claramente a falar do seu partido. Leia, sim, senhor. Leia, sim, senhor. Temos aqui medidas como objetivo tomar consciência da diversidade das expressões de identidade de género. Isto não é perguntar queres ser menino ou queres ser menina, ao contrário do que afirmou. Compreender e respeitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual. Compreender e respeitar, não é impor uma orientação sexual, ao contrário do que afirmou. Respeitar e aceitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual. Terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. Portanto, apesar de querer criar uma agenda da ideologia de género, que é um fantasma muito apetecido e muito acarinhado por aqueles que não se querem falar de igualdade, eu peço-lhe também que se documente sobre os níveis de bullying homofóbico, transfóbico que temos em contexto escolar, sobre os números da desigualdade entre homens e mulheres que temos na sociedade portuguesa, e quando vem com esse chavão muito bonito, que hoje já é um hashtag por todo o lado e que anima pessoas que têm esse pensamento semelhante ao seu e que existe, e falou de 25 de Abril, ainda bem que pode vir cá e falar disto tudo, para nós vermos que ainda há muito por fazer na sociedade portuguesa nesta área. Mas quando usa o chavão deixem as crianças em paz, eu gostava mesmo que não deixássemos em paz aquelas crianças que se sentem no direito de humilhar os seus colegas em função da sua orientação sexual, de os agredir, de acharem que é legítimo que seja a mãe a fazer todo o trabalho em casa, porque quando diz que não se fala de igualdade de género na escola, as crianças que está a deixar em paz são as agressoras, e falo apenas por preconceito ideológico. Muito obrigado. Eu acho que não há temas tabus. E este tema que eu aqui falei, da ideologia de género, é um tema que, em primeiro lugar, tem a ver com a possibilidade dos pais poderem escolher a educação dos seus filhos, mas que se transformou já, como podemos assistir aqui, a uma lógica de liberdade de expressão, ou seja, onde quem tem uma opinião contrária, do outro lado há uma resistência tal que nem sequer quer ouvir. Imediatamente começa a interromper, começa de forma sistemática, como aconteceu com várias bancadas de alguns partidos aqui nesta mesma comissão, e eu queria naturalmente repudiar esse tipo de comportamentos. Tenho todo o direito à minha opinião, seja ele qual for, ainda mais uma opinião que é fundamentada. Tanto que o Sr. Ministro não respondeu a nada do que eu disse. Não respondeu onde é que isto está no programa do PS, no programa do Governo. O Sr. Secretário de Estado propositadamente misturou a questão da igualdade com as questões de identidade. O normal, não responder, desvirtuar os rótulos de populismo de uma série de outras questões e o essencial do tema que deve ser discutido, uma recusa total à discussão séria do tema. Sr. Secretário de Estado, não. Uma criança de 6 anos não tem de saber o que é um gay, uma lésbica, um intersexo para ser educado, para ser tolerante com a diferença. Não tem, Sr. Secretário de Estado. Não tem, Sr. Secretário de Estado. Se o Sr. Secretário de Estado quiser educar os seus filhos assim, que o faça, mas deixe que sejam os pais deste país a escolher como é que quer educar os seus filhos. Não, Sr. Secretário de Estado, não tem de explicar, não, Sr. Secretário de Estado, não tem de pôr em questionários para crianças de 9 anos, para terminar, não tem de dizer em questionários para crianças de 9 anos sobre se se consideram rapazes, raparigas ou outros, ou de 8 anos, se gostam de rapazes, raparigas ou ambos. Não, Sr. Secretário de Estado, isto não é uma função da escola, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, para terminar, também não considero, e daí a defesa da honra, o Sr. Ministro não sabe, mas eu explico-lhe. De acordo com a Constituição, o deputado não representa os partidos, representa naturalmente o país. Não é só sequer quem o elegeu. Eu sei que o Sr. Ministro às vezes tem dificuldade em perceber isto, porque pensa que representa o Partido Socialista e o Bloco, mas não representa o país. Representa o país, Sr. Ministro. E, portanto, não, Sr. Ministro, não é normal dirigir-se a um deputado, seja qual for, gostando ou não da opinião desse deputado, como este tipo de gente. Não, Sr. Ministro, tem de responder às questões em vez de fugir a elas. Eu estou disponível para debater este assunto, para terminar,
terminar sobre estou disponível para debater de forma séria este assunto com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado, quando quiser. Não fujam ao debate sério do tema, estou disponível para o mesmo. Por último, para terminar, Sr. Presidente, queria lhe dizer que considero que também não facilitei o seu trabalho e queria pedir-lhe desculpa por isso e realçar a forma elevada como tentou, apesar das dificuldades que lhe foram aqui postas, como tentou, pelo menos por Governo e também por deputados, como tentou e, portanto, da minha parte, apresento-lhe as minhas desculpas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu disse, Sr. Deputado, e quero repeti-lo, que gostava de entender se fala a título partidário, a título pessoal ou de qualquer outro partido que agora esteja no espectro político português. Foi muito curioso vê-lo, Sr. Deputado, transvestido de populista. Foi muito curioso ver o PPD-PSD aqui com um populismo exacerbado. Todos nos recordarmos do Chávez na Assembleia Geral das Nações Unidas a dizer huele a azufre, a dizer cheira a enxofre depois de George W. Bush ter falado. Eu quero dizer que aqui cheira a naftalina. Cheira a naftalina, Sr. Deputado. Aqui eu entendi que cheira a naftalina. O que eu lhe quero dizer é que a educação para a sexualidade, a educação para a saúde, segue os mais consensuais referenciais internacionais, que não sejam os seus, Sr. Deputado, os seus referenciais está à vista e eu quero dizer que agradecemos-lo todos os dias. Que esses referenciais não sejam os seus. De facto, todos os temas devem ser objeto de debate, mas sem transformar em factos aquilo que não são factos. E não misture um referencial de educação para a saúde com versões criativas daquilo que se passa na sua cabeça ou na de outros, efetivamente, em salas de aula. Não misture um questionário não autorizado pelo Ministério da Educação com a representação que na sua cabeça ou noutros que querem fazer disso um facto que represente aquilo que está a ser feito sob igualdade de género. Aí se chama-se desinformar e não compete a nenhum de nós, nas funções que desempenhamos, desinformar a população. E finalmente, Sr. Deputado, fez um apelo muito importante na sua primeira intervenção. Manifestou a sua preocupação pelos focos de conflito que isto gera. Pois gera. Lembre-se da sua intervenção na Escola do Barreiro e como a Escola do Barreiro precisou de ter polícia reforçada, porque a sua intervenção gerou que partidos da extrema-direita fizessem ameaças de ataque e invasão à escola.